Ah, isso aqui é água, tá? Só pra ficar claro. Então, voltando ao assunto. Não sei se é TDAH, né? Eu tenho, mas enfim. Então, vamos lá. Você tem ali... Regride, né? De relação afetuosa, íntima, talvez romântica, talvez amizade. Para amizade, regride para relações comerciais, negociações, tá. Então, tribo grande, tribo pequena. Nesse cenário, a tribo grande, ela tem uma cultura interna de cooperação, de, vamos se ajudar aqui que a gente ganha mais, e, você sabe costurar melhor? Tá bom, então você pode fazer esse favor pra mim e tudo mais? Posso, mas é que eu tenho que cuidar do meu filho. Aí eu falei, tá, e se eu te der esses peixes aqui? Ele falou, tá bom, eu tô afim de comer peixe. Beleza. Eu dou um jeito aqui, mas consigo. Costurar aqui pra você. Enfim, as pessoas vão vendo os valores, vão trocando as coisas, trocando favores, né? Que não é bem favor, né? Seria... Elas vão pedindo favores, trocando coisas, serviços, tudo mais. Porque no primeiro momento fala assim, tem que cuidar do meu filho aqui. Tá, mas aí ela não pensou muito. Aí você dá um motivo pra ela pensar. Mas tem uns peixes aqui, você quer? Aí ela fala, eu queria uns peixes. Aí ela pensa um pouquinho assim, se ela ficar motivada a pensar, fala, eu posso pedir pra minha irmã, pra minha mãe cuidar um pouco do meu filho, eu costuro aqui pra você, a gente ganha peixe, todo mundo come aqui em casa, fica feliz. E você também fica feliz, né? Enfim, ao invés de simplesmente chegar e falar, olha, eu sou mais forte, você vai ter que costurar pra mim, senão eu vou te arrebentar. Tipo, beleza, você pode cobrar da pessoa o melhor serviço possível, mas eu acho que existe um limite para o quanto que você pode ganhar através da violência das pessoas. Porque vamos por assim, vamos imaginar que tem a pessoa que você mais ama. O que você faz por ela não se compara com o que você faz pela pessoa que é o seu melhor cliente. Claro, você quer ter uma boa relação com o seu cliente e tudo mais, mas ainda assim, tem limites para essa relação. E quando você faz para a pessoa que você mais ama, você quer dar o melhor, sabe? Então eu acho que essas trocas comerciais têm limites nesse sentido. E se for para fazer através da violência, de obrigar a pessoa a fazer para você, ela vai fazer até certo ponto. Você pode exigir, você pode botar o medo que for, mas ela vai fazer até certo ponto. Eu vejo dessa forma. Talvez não saiba explicar exatamente, mas eu vejo dessa forma. Porque fazer as coisas através do medo. Vamos imaginar o seguinte: você pede pra uma pessoa fazer uma música de amor com uma arma apontada pra cara dela. Vai ficar difícil, sabe? Talvez ela consiga, mas vai ficar bem mais difícil. E se ela estiver sentindo muito medo, pra mim, o que sai dela vai sair medo, entendeu? Vai se expressar em medo, né? Ela vai soltar comportamentos de medo e não de amor. Então, se você quer alguma coisa dela, tem que ser coerente, de certa forma. Não que eu esteja incentivando violência, mas é o que se espera.
Deixa eu abrir aqui que tá calor. Enfim. Tá. Vou tentar concluir que eu não tô afim de ficar de janela aberta. Deixa só um pouco aberto. Aí. Enfim. Onde é que eu parei? Me perdi. Não me perdi não. Tá bom. Então, focando. Relações de negociação. Então você tem uma tribo maior que tem essas relações e tudo mais. E aí ela chega pra outra e fala, ó, vocês fazem umas artes aí com uns jarros aí que eu gostei. Que a gente não sabe fazer essa parada aqui não. E não precisa ter conversa pra isso. Você, tipo assim, você chega na. Tipo, vocês chegam pra interagir e a pessoa tá carregando uma jarra, assim, tal. Ou qualquer outra coisa. Tipo uma sandália, sei lá. Aí você olha aquilo e fala, gostei disso aí. Tipo assim, você aponta assim tal, não precisa de muita palavra. Você aponta e fala, isso aqui eu quero. Tal. Gesticulação, meu. E aí você comunica assim, traz o peixe aqui. Aí traz o peixe e fala, tá o peixe aqui, quer? Aí você aponta assim, esse aqui. Aí depois, enfim, acaba rolando a troca. Enfim, e da mesma forma que uma relação entre uma pessoa e outra, que começou do comercial, mas acabou se tornando através da convivência, talvez, ou enfim, troca comercial, e aí acaba vivendo uma convivência e pode ser que tenha um relacionamento. Pode ser de amizade e tudo mais, uma aliança ou a sociedade comercial, enfim, relação mutualística. E bom, tá. Aí as tribos meio que seriam a mesma coisa. Tem troca comercial, interação, convivência, até que talvez chegue num ponto em que as duas tribos até queiram se aproximar mais, dependendo, né, de como é que for a interação ocorrer. Se pegarem muita amizade um com o outro e tudo mais. Ou simplesmente formem uma aliança que fala, se você precisar de ajuda, a gente tem uma boa relação há muitos anos, e se você precisar de ajuda, a gente vai te ajudar com o que a gente puder. Entre aspas, tudo mais, tal, aliança. Amizade, blá blá blá. Enfim. Bom. Tá. Agora vamos pra parte 2. Eu vou até encerrar esse vídeo e depois começar o outro. Só pra ficar mais didático, porque senão vai ficar muito grande. Bom, tava falando sobre as tribos e as interações entre elas. Aí eu parei de mutualismo, onde que vai ter uma aliança entre as tribos, uma aliança comercial, ou talvez mais. Talvez elas se juntem. E agora vamos voltar. Agora a gente vai entrar na segunda parte, que é depois que essas interações aconteceram, o que acontece? Então, você tem ali a tribo que formou a aliança ou se juntou, a aliança comercial, e aí, a quilômetros de distância, você tem duas tribos que também interagiram.
E aí essas tribos foi o primeiro exemplo que eu dei de guerra, de dominação, em que uma tribo, provavelmente maior, mas tanto faz, acabou, decidiu por dominar outra tribo, escravizar outra tribo. Então eles meio que se juntam, mas a outra tribo basicamente vira escravo da tribo dominante. E meio que se formou uma única tribo. Tá. E agora? Eu já poderia cruzar, né, as duas novas tribos que se formaram. As tribos que são fusão de outras duas tribos cada. Mas eu quero explorar ainda o que acontece depois, né? O que isso acontece. Depois de uma tribo foi lá, dominou outra, escravizou, o que acontece? Vamos imaginar que em algum momento da história dessa tribo, alguém ficar insatisfeito com como as coisas estão, com o que se chama, né, de status quo, que é como as coisas estão. Da sociedade deles e, sei lá, tipo, alguém na baixa hierarquia, né, que tá nas partes baixas da hierarquia. Ou os escravos, ou alguém da parte baixa da hierarquia daquela sociedade, aquela tribo, não tá satisfeito e fala, cara, tô entediado aqui, não tô gostando de como estão me tratando, vou mudar essa parada. E aí ela começa a conversar com outros também da camada baixa, dessa pirâmide hierárquica. E aí eles falam, tá bom, vai, vamos se juntar, que a gente tem sim mais força bruta do que quem tá no comando. E no primeiro exemplo que eu tinha dado, que é essa mesma tribo, já tinha acontecido isso antes, né? Alguém com força bruta dominava. E aí os que estavam abaixo dessa hierarquia se organizaram através da linguagem. Falou, vamos planejar aqui um plano pra gente derrubar esse mais forte da nossa tribo, que domina a gente pela força bruta. E aí alguém com carisma social mobiliza os outros, convence os outros, usa da sua persuasão, persuade, não sei, persuade os outros, convence os outros a se juntarem com ele nesse motim. E aí eles tomam poder, derruba o que governa, o que manda na coisa através da força bruta. E pronto, agora o líder deles é o líder da tribo, né? Então isso já tinha acontecido antes. E aí agora acontece de novo. Alguém da hierarquia baixa, ou a tribo que virou escravo, se organiza, se for o caso eles terem mais força bruta, se organiza e derruba de novo o líder. E aí se forma de novo uma nova liderança. Só que tem um problema nisso, porque isso vai começar a virar um ciclo de guerra dentro da própria tribo e dessa tribo com outras tribos. E sempre vai ter dominação, e sempre vai ter guerra, e sempre alguém
vai olhar pro líder e vai falar, pô, cara, eu podia estar nesse lugar, eu quero estar nesse lugar, tá ruim pra mim aqui, eu quero esse lugar e eu tenho meios para organizar as pessoas aqui que também estão descontentes com essa situação e eu vou encorajar elas a mudar as coisas. Só que essa revolução, essa mudança cobra sangue, cobra guerra. E como eu gosto de pensar, na guerra ninguém ganha, todo mundo sai perdendo, uns mais, outros menos. Quem ganha, na verdade, só perdeu menos, mas também perdeu. Por isso que chegar as coisas nessa relatividade, né, coloca tudo em perspectiva. Enfim, e aí é um ciclo de violência. Sim, eles podem acabar com isso, eles podem romper com o ciclo, né? Se estabelecer uma cultura ali onde a camada mais baixa tá contente com como as coisas estão. Se for o caso, aí beleza, né? Tipo assim, se você tem tudo o que você precisa, se você não é humilhado, tal, se você tem saúde psicológica, saúde em geral, tá tudo certo. Mesmo que você seja pobre, você tá vivendo bem, né? Então você vai se revoltar? Bem menos provável. Então, no caso aqui, a falta, a miséria, essa humilhação social de estar abaixo, tudo isso pode ser motivo de descontentamento, né, psicológico, simplesmente físico, de você não ter certas condições físicas. Tudo isso pode ser motivo para um motim, para uma rebelião, para uma revolta, para uma revolução violenta que cobra sangue. Mas dá para acabar com tudo isso se você deixar as pessoas da hierarquia baixa contente, tipo assim, ó, vocês não são mais escravos, vocês têm tudo aí que vocês precisam, tudo mais e tal. E aí tá, tipo, sabe, tipo, você vai querer derramar sangue se tá tudo bem? Sabe? Tipo, faz sentido? Não sei se faz sentido. Porque eu vejo as coisas de um jeito que pra mim parece mais biológico, mais natural, sabe? Por essa perspectiva. Ao invés de ficar bolando um monte de coisa. Eu acho desnecessário, eu acho que o simples funciona. No sentido de você começa a deixar o negócio complexo, ninguém entende nada e só vira uma bagunça. E aí tem os que tomam vantagem dessa bagunça. Sempre terá. E vamos lá então. Tá, eu ia falar sobre outras coisas, mas acho que eu já vou levantar esse ponto. Pra mim a questão é assim, a natureza é desigual, as pessoas nascem de formas desigual. As pessoas nascem com tendências biológicas mesmo diferentes, mas enfim, você pode dar, entre aspas, as mesmas coisas para as mesmas pessoas, mas a partir do momento que a biologia delas é diferente, elas já vão lidar com o negócio de uma forma diferente. Isso inclui a psicologia delas. A produção de hormônios, que afeta a forma como a gente pensa, enxerga as coisas e sente as coisas. A química cerebral mesmo. E a dança de hormônios no corpo. E também se você é considerado feio ou bonito naquela sociedade, que isso pode ser trabalhado, tanto na sociedade quanto individualmente. Se você não tem alguma capacidade física, se você nasceu com uma doença, ou sem algum membro, ou você perdeu algum membro, é deficiente.
ou se o seu rosto foi desfigurado, ou se se seus traumas te afetaram a ponto de você não conseguir mais interagir bem socialmente. É uma série de coisas. Não, mas aí o trauma já entraria no tratamento diferente, né? Vamos imaginar que todo mundo recebe o mesmo tratamento, ainda assim ia ter diferenças humanas, né? Essa é a diversidade. E diversidade como desigualdade, né? Então eu não vejo sentido em celebrar a diversidade humana sem aceitar a desigualdade que a gente tem nato. A gente nasce desigual, estou falando nos termos biológicos, não estou falando nos termos sociais, né? Mesmo que tivesse condições sociais iguais de nascença, a gente ainda ia ter diferenças biológicas. E isso é desigual. A natureza é desigual. E eu entendo que lutar contra a natureza desigual, para mim, parece que é uma coisa do tipo, vamos lutar contra as leis da física. Para mim parece algo do tipo, eu não posso afirmar que é natural, que tenha desigualdade social, mas do meu ponto de vista é natural que tenha desigualdade social. É algo assim inevitável, porque eu me considero anarquista e eu me considerava anticapitalista. Mas porque a anarquia, né, o objetivo do anarquismo é impossível de ser alcançado com o capitalismo. Eu entendo dessa forma, eu tinha entendido dessa forma e eu continuo entendendo dessa forma. Por isso que para mim falar anarcocapitalismo não faz o menor sentido, porque a anarquia necessariamente não vai ter diferença de poder e esse abuso de poder, entende? Só que o problema é que naturalmente a gente já biologicamente tem diferença de poder. E sim, a natureza é injusta. Eu vejo a justiça como uma ideia, uma invenção humana, não é da natureza. E como humanos, se nós formos humanos e não animais, porque eu acho que assim, para você ser um ser humano, a gente nasce animal, e a gente se forma humano, e as formações humanas são diferentes para cada cultura. E eu diria que tem comportamentos que nos aproximam de uma consciência animal. Tipo, se você não consegue controlar seus impulsos, para mim isso soa mais animal. Eu acho que é mais humano se você consegue controlar seus impulsos. Mas isso se forma, né? Uma coisa que é trabalhada no cérebro humano, que quando é bebê, ele está se formando. Então, dá para você ir para diferentes direções quando você é bebê. Mas depois que se formou, aí não sei. Pode ser mais difícil, mas talvez seja possível. Bom, e eu ainda sou anarquista. Eu ainda sou contra a diferença de poder e o abuso de poder. Basicamente, a diferença de poder é hierarquia. Se tem diferença de poder, tem hierarquia. Só que o problema é que, assim como a justiça, o anarquismo para mim está no campo das ideias. E é algo que não é replicável perfeitamente no mundo físico. Tipo quando você pega, talvez, tipo quando você pega as leis da física e vai aplicar no mundo real, mas tem alguma coisinha ali que você não preveu e saiu do cálculo. De alguma variável, alguma coisinha ali que entrou naquela previsão que você fez e mudou tudo. Uma coisinha pequena. Ou não. Mas, enfim. Nossa, tô enrolando pra caramba.
Enfim, da forma que eu vejo, então, o que eu quero dizer é que eu tô explicando todo esse fuzuê de interações entre tribos e como é que era no começo, mas simplesmente fazendo um exercício de imaginação, de simulação, de como é que seria uma interação humana entre humanos antes das coisas serem como são. Para a gente entender um pouco por que a gente está aqui, como as coisas estão. E é um fuzuê danado, mas eu acho bem interessante quando você entende por que as coisas estão como estão. Pelo menos eu só vou passar meu ponto de vista e tu que pesquise o resto. Né? Pra discordar de mim, por favor, critique. Pro bem ou pro mal, critique. Mas critique bem. Tipo, no sentido de faça uma boa crítica, mas não necessariamente uma crítica positiva. Simplesmente algo que me ajude ou que mostre as falhas e as coisas que poderiam ser melhor no meu discurso, no que eu tô falando. Assim eu aprendo e, sei lá, nos comentários alguém pode aprender também. Provavelmente ninguém vai ver esse vídeo, foda-se. Mas enfim. E. Deixa eu ver. Tá. Onde é que eu parei? Tá. Agora vem a parada doida, né? Eu sou anarquista, no campo das ideias. Né? Ainda é um norte, ainda é uma direção pra mim, o anarquismo. No sentido de que eu sou contra o abuso de poder. Só que quando você olha pra realidade e você vê essa natureza e você entende todos esses mecanismos sociais que é assim simplesmente porque nós somos seres humanos e, tipo, é assim, sabe? Tipo, eu posso estar errado, mas da simulação que eu fiz, das coisas que eu conheço e tudo mais, e do que eu estudei, pra mim isso faz sentido. Que essa é a sociologia humana, a natureza humana. E a natureza humana, ela é capitalista no sentido de ter essas trocas comerciais. Ou violenta, né? Pior, ela é violenta. Mas também ela, a certo ponto, busca a paz, né? Muitos buscam a paz, alguns não acreditam nela e preferem ficar no topo com violência, de um jeito ou de outro.